Olá amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um encontro tratando da nossa matéria criminal. Eu sou o professor Adriano Cotti, nós iremos trabalhar então direito penal, direito processual penal e legislação especial. Legislação penal especial, aliás, esse é o tema da vez, né? Se os senhores vierem aqui para o quadro, vocês vão estar diante da Lei 11.343 de 2006, que é a famosa Lei de Drogas, repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes. Bom, meus grandes amigos, o que nós temos que saber de importante a título de prova sobre a Lei de Drogas, que nós não podemos de forma nenhuma esquecer e que provavelmente vai marcar presença em nossa prova. Antes de mais nada, vamos fazer um acordo, eu e vocês aí. Vocês vão sair entendendo completamente bem os institutos criminais da Lei de Drogas. Podem ter certeza disso. Todavia, é preciso que os senhores estejam com a lei junto de vocês. Estejam com a legislação, Lei 11.343, junto dos senhores, porque nós vamos seguidamente consultar a lei também. Na tela vai aparecer a lei para os senhores também, mas quando essa lei aparecer aqui na tela, vai ser para que eu possa dar destaques naquilo que é importante. Então nós vamos trabalhar a lei de forma ilustrativa também aqui no quadro. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, quando a gente fala em lei de drogas, Lei 11.343 de 2006, eu sou obrigado a trazer para vocês a primeira informação de todas. Qual é a primeira informação que eu preciso trazer aos senhores? Eu preciso dizer para vocês que a lei de drogas é uma lei penal em branco. Aqui está. Ela é uma lei penal em branco. Claro que vocês vão me perguntar agora, professor, o que é uma lei penal em branco? É uma lei que não tem nada escrito? Seria isso uma lei penal em branco? Que não tem nada escrito nela? Óbvio que não. Não é uma lei fantasma. Uma lei penal em branco, senhores, é aquela lei que necessita de um complemento, de uma complementação. A lei sozinha, ela não tem eficácia alguma. É preciso que uma outra norma a esclareça, que uma outra norma a complemente. Essa outra norma, essa outra lei, enfim, o que for, ela não precisa ser da mesma hierarquia de lei da lei original. Por exemplo, a lei de droga é uma lei federal, Lei 11.343 de 2006. Só que as leis que vêm após, ou a lei que vai complementá-la, talvez não tenha hierarquia de lei federal, talvez tenha uma lei um pouquinho mais inferior, de uma hierarquia inferior, mas ela é necessária. Agora, para que vocês entendam muito bem, a lei de drogas, ela não pune, por exemplo, o tráfico ilícito de entorpecentes? Pune, não é verdade? Ela pune a lei de drogas, ela pune o tráfico. Ela também não pune aquele sujeito que traz consigo substância entorpecente para consumo próprio? Claro que ela pune também, pune do mesmo jeito, pune da mesma forma. Ela também não pune o tráfico internacional, ela não pune também financiamento para o tráfico, ou seja, ela pune comportamentos ligados ao tráfico de drogas ou aos entorpecentes. Mas tem um detalhe. Se vocês pegarem toda a lei de drogas, do início ao fim,
de cabo a rabo, vocês não vão encontrar o que é droga. A lei de drogas não diz o que é droga. Bem como a lei de drogas não diz quais são as substâncias que são consideradas entorpecentes. Ela não fala. E aí eu pergunto a vocês, de que forma nós vamos poder aplicar uma lei e punir uma pessoa por tráfico de drogas se em lugar algum diz o que é droga? Isso é humanamente impossível. Então é por isso que a gente diz que a lei de drogas é uma norma penal em branco. Ela é uma norma penal em branco porque ela necessita de um complemento. Ela necessita de uma complementação. Ela sozinha não gera efeito. É preciso que venha uma outra lei, uma outra norma, uma outra diretriz, pelo menos dizendo o que é droga, o que é substância entorpecente. Ela precisa dizer, ela precisa falar. E nós temos essa norma que complementa, sem dúvida nenhuma. A norma que complementa é uma portaria. É a portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa. A Anvisa traz uma lista, ela traz um rol daquelas substâncias que são consideradas entorpecentes, daquelas substâncias que nós podemos então chamar de drogas. E aí sim, quando o sujeito, por exemplo, trafica uma substância que está dentro do rol da Anvisa, nós podemos dizer que ele está praticando tráfico ilícito de entorpecentes. Vejam, se não existisse a portaria da Anvisa, não teria como aplicar a lei de drogas, porque não existiria um conceito de droga. Então, sempre que vier uma questão dizendo que a lei de drogas é uma norma penal em branco, é verdade, porque é preciso que algo preencha a lacuna, que é a portaria da Anvisa. Por exemplo, nós sabemos que o tráfico de maconha é crime, mas a lei de drogas não fala em maconha. Quem fala em maconha é a portaria da Anvisa e nem usa a expressão maconha. Ela usa, a expressão do princípio ativo, que é o THC, tetrahidrocannabinol. Esse é o princípio ativo da maconha. Por exemplo, o lança-perfume. A comercialização do lança-perfume constitui tráfico ilícito de entorpecentes. Mas não porque está na lei de drogas o lança-perfume, mas sim porque está na portaria da Anvisa o cloreto de etila, que é o princípio ativo. Conseguiram compreender isso? Percebam a importância desse detalhezinho, desse pequeno detalhe, para que a gente possa compreender bem o que seria, não é verdade, a lei de drogas, ou pelo menos a sua característica heterogênea. Dito isso, a gente tem ainda uma outra característica, mais uma característica importante da lei de drogas. Eu posso afirmar a vocês também que os crimes previstos na lei de drogas são crimes de ação penal pública
incondicionada. Aqui está. São crimes de ação penal pública incondicionada. O que eu estou querendo dizer com isso, meus grandes amigos? Eu quero dizer que toda vez que houver um tráfico de drogas ou um crime qualquer previsto na lei de drogas, o titular da ação penal vai ser esse sujeito aqui. Aqui está ele. Vai ser o Ministério Público. Deixa eu só conferir se esse microfone está ligado. Tá perfeito. Funcionando perfeitamente. É isso que eu precisava. Então tá aqui. Ministério Público. O sujeito vendeu droga para o outro. A vítima é quem comprou a droga? Não. A vítima é quem vendeu? Não. Mas aqueles que transacionaram nessa negociação são traficantes. O Ministério Público vai processá-los. A ação penal é pública incondicionada, está aqui. Não há possibilidade de ação penal privada, ou seja, em que a própria vítima processe um criminoso em se tratando de lei de drogas. Essa possibilidade é totalmente descartada, certo? Outro detalhe importante, mais uma característica que nós temos que ter aqui. Eu vou botar do lado, apagando aqui também. Eu vou botar aqui do lado a palavra RG. Sempre que eu colocar RG, é para que os senhores saibam que nós estamos falando de regra geral. E sempre que nós falamos de regra geral, é porque evidentemente existe exceção. Regra geral quer dizer, amigos, olhem bem, que os crimes previstos na lei de drogas são puníveis apenas na forma dolosa. Muitos vão me perguntar, mas professor, o que isso quer dizer? O que quer dizer forma dolosa? O que quer dizer dolo? Dolo, meus amigos, é intenção. Dolo é intenção. Ou seja, para que ocorra um crime previsto na lei de drogas, o criminoso tem que ter a vontade e a consciência de praticá-lo. Ele tem que querer praticá-lo. Ninguém, já adianto, ninguém é traficante sem querer. Ninguém porta drogas para consumo sem querer. Ninguém financia o tráfico sem querer. Ninguém se associa para o tráfico porque é imprudente ou porque é negligente. Não. Essas pessoas agem deliberadamente. Então, amigos, como no Brasil existem crimes dolosos, que são os intencionais, e culposos, que são aqueles em que não há intenção, só se pune os criminosos na lei de drogas quando eles têm intenção. Agora, vocês perceberam que eu coloquei um RG ali do lado. Aquele RG que está ali exatamente quer dizer regra geral. E como boa regra geral, existe exceção.
Eu vou falar sobre essa exceção um pouco mais para frente, mas eu já vou adiantar, pelo menos no contexto da dinâmica da aula aqui, que a exceção seria do médico que prescreve culposamente drogas em doses acima do necessário ou sem necessidade. Prescrever culposamente é por uma imprudência, por uma negligência. Esse é o único crime da lei de drogas que não é doloso, que se pune na forma culposa. Todos os outros, podem ter certeza, na tua prova tu fica esperto, vai se tratar de crime intencional. Certo? Muito bem. Isso tudo que eu informei aos senhores aqui tem um caráter introdutório. Essas informações servem para que a gente possa pisar em terra firme no que diz respeito à lei de drogas. Agora chegou o momento em que a gente divide a nossa lei de drogas em duas partes. A primeira parte é a parte dos crimes em espécie. É a primeira parte que nós vamos trabalhar, são os crimes em espécie. A segunda parte que nós vamos trabalhar é a questão do procedimento criminal para a apuração da lei de drogas. São dois pontos, então, de suma importância. Deixa eu só arrumar aqui para que eu possa me organizar aqui melhor. Esqueci de um pequeno detalhezinho, mas que é muito importante. Pronto. Eu estou sempre me cronometrando aqui, né? Para que a gente não perca o fio da meada e evitar que o cronômetro fique apagando. Meus amigos, vamos começar tratando exatamente dos crimes em espécie. Aqui está, crimes em espécie. E quando a gente fala em crimes em espécie, nós temos que pegar a nossa lei de drogas e nos deslocar, em primeiro lugar, lá para o artigo 28. É o primeiro artigo que nos interessa. Ó, Lei 11.343 de 2006, artigo 28. Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Vamos ver o que ela diz. Como vocês podem ver, eu estou na Lei de Drogas, 11.343 de 2006, e agora nós vamos lá para o artigo 28. Aqui está. Podem ver. Nós temos um capítulo 3. Capítulo 3 que fala dos crimes e das penas. Dos crimes e das penas. Vocês vão ver esse título daqui a pouco de novo. Então tá aqui, ó. Crimes e penas. Vamos fazer a leitura comigo preliminarmente do artigo 27. Olhem lá. As penas previstas neste capítulo, ou seja, capítulo 3, esqueçam o 2 e o 1, poderão ser aplicadas isolada. O que quer dizer isolada? Apenas uma. Das
medidas aqui, se o juiz entender necessário e suficiente, ele aplica apenas uma delas. Ou cumulativamente. Quando fala cumulativamente, quer dizer que ele pode aplicar A1 e A2, A1 e A3, ou A2 e A3, ou A1, A2 e A3. Então, se ele quiser, ele aplica uma, se ele quiser, ele aplica duas, se ele quiser, ele aplica três. Claro, quanto mais grave for objetivamente a prática criminosa, mais medidas poderão ocorrer aqui, certo? Bem como substituídas a qualquer tempo. Ou seja, o juiz aplicou uma das medidas, mas ele entende que essa medida é ineficaz. Ele entende que o sujeito ainda não se endireitou. Então, ele pode substituir a medida 1, por exemplo, pela 3. Ou ele pode ainda substituir a 3 pela 2. Ou seja, aplica uma só, aplica todas ou duas, ou aplicou uma e substitui por outra. Tudo isso a lei permite. Se vier questão dizendo não pode substituir, não pode cumular, não pode alternar, está errado. É perfeitamente possível. Lembrem isso em prova. Agora, tem requisito para isso? Tem requisito. Devido processo legal. Ministério Público tem que ser ouvido para dar o parecer. O juiz diz, dê-se vista ao MP. O MP diz, meu parecer é no sentido da substituição da medida. Dê-se vista ao defensor do acusado. Em nome da ampla defesa, o acusado também tem que se manifestar através da figura do seu defensor. Entenderam a grande questão? Entenderam a jogada? Isso é importante que a gente saiba então. Ministério Público e defensor. Tá, mas isso é o 27. Não é o 27 que é o que mais nos importa agora. O que nos importa agora... O que nos importa agora é o 28. E para falar do 28, eu vou primeiro fazer a leitura dele com vocês. Aqui que nós estamos. Artigo 28. Olhem só o que ele diz. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Aqui a gente tem um problema. E nesse problema entra um protagonista. Vocês já devem ter ouvido falar da nossa Corte Maior. Tenho certeza disso. Vocês já devem ter ouvido falar do nosso Supremo Tribunal Federal. Muito se discutiu se o artigo 28 seria crime ou não. Por quê? Muitos entendem que não é crime, porque no Brasil, crime é punido com o quê? Prisão. Crime é punido com a chamada pena privativa de liberdade. Prisão, cadeia. Esse é o objetivo da prática delituosa de um crime. Tem que ter a previsão lá, reclusão de 1 a 5 anos e multa, detenção de 1 a 3 anos e multa. Ora, isso é o que é o crime. A lei de introdução ao Código Penal é muito clara, dizendo que crime é aquilo que é punido com reclusão ou detenção, cumulada ou alternativa com multa. Só que se a gente pega
aqui a lei de drogas, vocês vão ver que ela não tem previsão de prisão. Podem ver comigo. Qual é a primeira pena, a primeira medida? Advertência sobre os efeitos das drogas. O sujeito não vai ficar preso. Não há prisão aqui. Advertência sobre o efeito das drogas. Olha o segundo. Prestação de serviços à comunidade. Não há prisão, não há cerceamento à liberdade, não há cerceamento ao direito de ir e vir. Vocês perceberam? Terceiro, medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. Pergunto a vocês, onde é que está a prisão? Onde é que está previsto a possibilidade de prisão para aquele que adquire e guarda até em depósito para consumo pessoal? Em lugar nenhum. Então ecoaram vozes dizendo, opa, porte de drogas não é crime. O STF descriminalizou o porte de drogas. Muita gente já ouviu isso. Só que o próprio Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar. E aí, meus amigos, voltando aqui para o quadro, a gente tem que entender uma coisa. Se de um lado existe a descriminalização, por um outro lado, existe um outro instituto que nós chamamos de despenalização. Para o Supremo Tribunal Federal, que teve que se manifestar sobre isso, nós não tivemos uma descriminalização. Ou seja, o fato continua sendo crime, o fato continua sendo criminoso, o fato continua sendo delituoso. O que nós temos, sim, é uma despenalização. Tudo isso falando do famoso artigo 28. Então não houve descriminalização. O que houve foi uma despenalização. Por quê? Voltando aqui para a nossa lei. Embora diga no capítulo dos crimes e das penas, e aqui no 28 ainda fale, será submetido às seguintes penas, nenhuma delas é pena para o direito penal brasileiro. Uma advertência não é uma pena. Prestação de serviços não é uma pena. Comparecimento a curso educativo não é uma pena. Então, sempre que vier uma questão em prova falando sobre criminalização, esqueçam a questão da criminalização. O que nós tivemos aqui de verdade é aquilo que se chama de despenalização. O fato é crime, só que ao invés de penas que serão aplicadas ao sujeito, serão aplicadas a ele medidas diversas, medidas diferentes, medidas distintas. É isso que será aplicado ao sujeito, certo? Que se enquadra no artigo 28. Eu estou martelando, eu estou insistindo nisso, porque isso cai muito em prova. Essa diferenciação entre descriminalizar e despenalizar. Cai bastante, cai com muita frequência. Então vamos nos atentar a isso.
Vamos ficar espertos quanto a isso. Bom, dito isso, a gente precisa agora trazer uma outra informação. Essa outra informação, num primeiro momento, vai acabar bugando um pouco vocês, mas eu vou resolver ela de uma forma bem tranquila. Vamos apagar aqui o nosso STF. Vocês já entenderam o que o Supremo Tribunal Federal quis dizer. Até aí está tudo muito tranquilo. Mas olhem bem a frase que eu vou pôr agora no quadro para vocês. Se liguem só no que eu vou escrever aqui. Aqui está. O consumo de drogas não é crime. Deve ter dado uma bugada agora na cabeça da galera. Por quê? Por que essa bugada, como eu estou dizendo aqui? Por um motivo. Meus prezados, não faz 5 minutos que eu falei para vocês que o artigo 28 é crime. O STF não descriminalizou, ele despenalizou. Só que agora parece que eu estou sendo totalmente incongruente, contraditório. Afinal de contas, agora eu estou dizendo que o consumo de drogas não é crime. Mas como que não é crime, tchê? Eu vou explicar. Vem comigo. Vamos para a lei. Olhem só o que eu vou marcar e o que eu vou destacar aqui. É aqui que nós estamos, né? Artigo 28. Olha o primeiro verbo. Quem adquirir. Segundo verbo, guardar. Terceiro verbo, tiver em depósito. Quarto verbo, transportar. Quinto verbo, trazer consigo. Agora eu vou botar aqui, eu vou destacar com outra cor. Para consumo pessoal, drogas. Vejam, lembrando, a lei não diz o que é drogas. A portaria da Anvisa é quem vai dizer. Sem determinação ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Meus amigos, entendam uma coisa. O nosso direito penal brasileiro, ele pune comportamentos. E os comportamentos, eles estão previstos, descritos como verbos. Homicídio, por exemplo, matar. Matar alguém. Furto, subtrair coisa alheia móvel. Podem ver, é tudo verbos. Aqui no artigo 28, nós temos verbos também? Claro que nós temos verbos do mesmo jeito. Também tem verbo. O comportamento criminoso são os verbos. Os verbos são comportamentos criminosos. E aí eu faço a grande pergunta para vocês, que é o que eu queria dizer já desde o início. Por acaso, dentre esses verbos que eu destaquei aqui, algum deles é consumir?
Parece que não. Parece que tem ali um verbo adquirir. Parece que tem o verbo guardar. Parece que tem o verbo ter em depósito. Parece que tem o verbo transportar. Parece que tem o verbo trazer consigo. Mas consumir não está ali. O consumir é a finalidade para consumo pessoal. Então, meus amigos, o que o STF manteve como crime, mas despenalizou? Ele manteve como crime adquirir para consumo. Ele manteve como crime guardar para consumo. Ele manteve como crime ter em depósito para consumo. Ele manteve como crime transportar para consumo. Ele manteve como crime trazer consigo para consumo. Mas ele não colocou como comportamento criminoso consumir. Por isso que eu escrevi no quadro a frase: consumir não é crime. Na prática, o que isso quer dizer? Na prática quer dizer o seguinte, amigos: se um cidadão está andando na rua, está caminhando pela rua e é parado por uma viatura policial e por algum motivo eles têm um equipamento que testa o teor de drogadição do indivíduo, ou seja, que atesta se ele consumiu substância entorpecente, e utilizam nesse sujeito, utilizam nesse indivíduo, e fica demonstrado que ele realmente utilizou a substância entorpecente, ele não cometeu crime algum. E por que ele não cometeu crime algum? Vocês são inteligentes, futuros concursados vão saber. É simples, pessoal. Ele não cometeu crime algum porque ele não estava adquirindo para consumo. Ele não estava guardando para consumo. Ele não estava tendo em depósito para consumo. Ele não estava transportando para consumo, nem trazendo consigo para consumo. Ele simplesmente consumiu. O consumo, sim, é fato atípico. Quando eu falo fato atípico, eu quero dizer que não constitui delito. Então, se um sujeito está no estádio de futebol e ele está com claros sinais de drogadição, está drogado, mas ele não está adquirindo, guardando, tendo em depósito, transportando, trazendo consigo, nenhuma conduta criminosa existe. Ah, professor, mas e se o cara é submetido aqui, surpreendido fumando um baseado? Bom, meus amigos, o fato dele ser surpreendido fumando um baseado encaixa no crime do artigo 28, mas não porque ele está fumando o baseado, mas sim porque ele está, na verdade, trazendo consigo para consumo. Não está com ele nos dedos? Está trazendo consigo. É isso que se pune. O Ministério Público, na hora de apresentar uma denúncia à Justiça, ele nunca vai colocar ali que o sujeito consumiu substância entorpecente. Não, ele vai botar que o sujeito estava guardando, adquirindo, transportando, tendo em depósito, trazendo consigo. Porque o consumir é totalmente irrelevante. Consumir não quer dizer nada. Conseguiram compreender isso? Vejam, amigos, que questão interessante. Eu costumo brincar, e é pura verdade, né? Vocês imaginem um sujeito que coloca, ou alguém coloca para ele um baseado numa forquilha de uma árvore. Aí ele está lá fumando. Vejam, ele não está cometendo crime algum. Por quê? Ele adquiriu? Não, não adquiriu.
Ele guardou? Não, está ali na árvore. Ele tem em depósito? Não. Ele transporta? Não. Ele traz consigo? Não. A conduta dele não é criminosa. A conduta dele, nós chamamos isso de uma conduta atípica. Resumindo, o STF entende que o artigo 28 é crime, embora tenha havido despenalização. Todavia, consumir não é crime, mas trazer consigo para consumo é. Vejam, em nenhum momento eu estou falando da figura do traficante. Essas circunstâncias que eu estou falando para vocês são circunstâncias do usuário. Única e exclusivamente do usuário. E aqui nós vamos encontrar então as punições para esse sujeito. Punições que na verdade para o STF não são penas, né? Advertência sobre os efeitos das drogas. Vai ser registrado um documento onde o sujeito fica advertido sobre as consequências que a droga pode trazer ao organismo. Essa é a que eu considero uma das mais pesadas. Prestação de serviços à comunidade. Essa é uma das piores, porque dá um compromisso muito forte ao usuário. Ele vai ter que ir, ele vai ter que comparecer, ele vai ter que prestar um serviço a uma entidade, a uma cidade assistencial, a um orfanato, a uma creche, enfim, a um asilo. Em algum lugar ele vai ter que prestar um serviço útil à comunidade. De preferência que tenha alguma ligação, né? De preferência alguma ligação que possa ligá-lo à questão dos males das drogas. E aqui é sentar a cadeirinha, né? Sentar na cadeirinha e assistir lá os cursos, né? Que falam sobre as drogas. Geralmente tem uma carga horária, cumpriu a carga horária, está resolvido. Essas medidas são uma novidade. A nossa lei de drogas, ela é de 2006. Lei 11.343 de 2006. Antes dessa lei existia a Lei 6368 de 76. E essa lei antiga previa prisão para o usuário. Prisão de 6 meses a 1 ano. Olhem como diferenciou. Na nova lei, o legislador, ele abrandou as penalidades, as consequências para o usuário. Mas não pensem que isso é muito bom, porque por um lado ele abrandou para o usuário, mas por outro lado, meus amigos, ele piorou, ele engrossou o caldo para o traficante, que é o que nós vamos ver mais para frente. Vejam agora aqui que nós temos um parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro diz as mesmas medidas, essas três aqui. As mesmas medidas submete-se quem? Olha de novo a finalidade. Para seu consumo pessoal. E aí nós estamos falando agora basicamente não da droga em si, mas dos insumos. Semear, mandar semente para a terra, cultivar, fazê-la desenvolver, colher. Isso é como a nossa vida, né? Tudo que a gente quer, a gente planta, semeia e colhe, né? É importante lembrar que semear é facultativo, mas a colheita é obrigatória, né? Então tá aqui, semeia, cultiva ou colhe
plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Que coisa interessante, né, pessoal? Que coisa bacana isso. Por quê? Porque qualquer coisinha que fugir daqui vai cair no tráfico. Essas plantas destinadas, geralmente é a planta de maconha, né? Geralmente é a cannabis. Mas vejam, a lei ela é muito clara que para cair no 28, a quantidade tem que ser pequena. Tem que ser pequena a quantidade. Se porventura não for pequena a quantidade, o crime é de tráfico de drogas. Isso é uma coisa importante. Outro motivo, para seu consumo. Se for pequena quantidade, mas não for para o consumo, é tráfico de drogas. Então, 2 requisitos aqui importantes. Os insumos, né? Semear, cultivar, colher. Isso tudo é importante. Desde que pequena quantidade para o seu consumo incide nas mesmas penas. Compreenderam? Espero que sim. Agora vejam, nós vamos agora para um parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º, meus amigos, ele é de suma importância. Por quê? Porque agora cai numa discussão e num debate de que muita gente confunde, e eu vou mais, inclusive. As provas perguntam e os candidatos erram. As provas perguntam, os candidatos erram. Prezados, o parágrafo 2º é o parágrafo que o juiz vai se basear para determinar se o sujeito é usuário ou se ele é traficante. Aqui é uma aula EAD, é uma aula à distância. Mas muitas vezes, alunos aqui na sala de aula, eles me perguntam assim, professor, como saber, como diferenciar o usuário do traficante? E às vezes, antes mesmo que eu responda, um aluno já responde por mim, é a quantidade. Se é pouca quantidade é usuário, se é muita quantidade é traficante. Como seria bom se fosse assim tão fácil? Se fosse essa moleza toda. Mas não é bem assim, meus amigos, não é bem assim. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quantidade não é importante? Não. Quantidade é importante, claro. Mas vocês têm que entender que a quantidade, meus amigos, ela é um indício. A quantidade é um indício. Ela não é suficiente para determinar se o sujeito é usuário ou traficante. E por que não é? Porque se vocês pegarem o artigo 28, vocês vão lembrar que o 28 diz o quê? Quem adquirir, guardar, trazer consigo, transportar, ter em depósito. Respondam com sinceridade para mim, mas com toda a sinceridade do mundo. Quem tem algo em depósito, tem muito ou tem pouco? Muitos vão dizer, não, depósito a quantidade é grande, por isso o nome depósito. Eu concordo com vocês. Só que ter em depósito está lá no 28 para o usuário. Então nada impede, amigos, que uma pessoa acumule substância entorpecente num depósito para o seu consumo.
Ah, professor, mas há de convir comigo que em grande quantidade as pessoas geralmente tendem a comercializar. Tendem. Mas isso não quer dizer que não seja para consumo também. Existem muitos dependentes químicos que moram em regiões do interior das grandes cidades e só encontram a droga para consumo nas capitais. Então eles se deslocam uma vez e adquirem em grande quantidade para não precisar o tempo inteiro estar indo buscar a droga. Ah, professor, então quer dizer que quantidade não é importante? É, quantidade é um fator, mas ele não é o único. Se a gente pegar o parágrafo 2º, vocês vão ver que ele diz algo aqui extremamente importante. Olhem bem o que ele diz. Para determinar, deixa eu só tirar umas coisinhas aqui que ficam incomodando. Pronto. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, porque cá entre nós, essa é a dúvida do juiz no processo, né? A dúvida do juiz no processo é saber se era para consumo ou se era para traficância. Porque se é para consumo é uma penalidade, é uma medida, e se for para tráfico é outra. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá. Olha só, a primeira coisa nem é a quantidade, é a natureza. É a natureza. Por exemplo, o sujeito tem comprimidos de êxtase. O cara que tem saquinhos e saquinhos de êxtase é um fator favorável ao tráfico. Porque não é do normal dele ter esses saquinhos de êxtase, mas sim utilizá-lo numa balada, por exemplo. Quantidade entra em segundo lugar. Quantidade da substância. Mas como eu disse para vocês, ter em grande quantidade em depósito, por exemplo, pode ser para consumo próprio também. Natureza, quantidade da substância apreendida, ao local. Esse ao local eu acho muito interessante, porque olha só que interessante. Eu tenho no depósito da minha casa vários cigarros de maconha. Só, não tem movimentação, não tenho histórico nenhum, utilizo para minha finalidade. Agora, o sujeito tem um baseado fechadinho, enroladinho, na frente de uma escola onde saem crianças. A tendência do juiz provavelmente vai ser para o tráfico de drogas. Mesmo que seja um único baseado na frente de uma escola. Porque nada impede que ele esteja ali aliciando crianças para adquirir essa droga. Ou jovens, adolescentes, enfim. Perceberam? Perceberam esse ponto crucial? Então isso é importante também nós termos em mente. Então olha só, natureza, quantidade, local, condições em que se desenvolveu a ação. É os comprimidinhos de êxtase em saquinhos em uma festa. É a movimentação das pessoas sempre naquele lugar. É o sujeito que tem maconha numa borracharia, no quarto dele. Mas toda hora começa a vir pessoas diferentes circulando por ali. Isso é um indício de tráfico. Circunstâncias sociais e pessoais. O sujeito já tem um histórico, por exemplo, na traficância. Não é porque ele foi traficante uma vez que ele vai continuar sendo, mas isso é um indício de tráfico. Conduta e antecedentes. Então vejam quantos fatores o juiz vai ter que pegar um checklist
uma lista e vê aquilo que é favorável de favorável. Ah, a favor dele está a natureza, é maconha. Mas a quantidade já é média, já não é tão pouca assim. Na frente de uma escola, pessoas estranhas movimentando o local, já teve histórico de tráfico. Isso tudo tende ao juiz entender que o crime dele não é o do 28. Tende a mostrar que o crime aqui em tese é o do 33. Perceberam essa diferença? Perceberam essa peculiaridade? Então isso é uma coisa importante também que vocês têm que saber. Certo? Cuidado! Agora, se tudo isso aqui é favorável ao 28, ao usuário, o juiz vai entender que ele é usuário. Natureza, maconha, cannabis, quantidade, um baseadinho, local, quarto do hotel, condições que se envolveu a ação, foi surpreendido fumando, circunstâncias sociais e pessoais, um empresário, conduta e antecedentes, nula, não tem o que discutir, ele é usuário. O juiz vai aplicar a regra do 28. Quanto mais favoráveis ao 28, mais a tendência é ao 28. Quanto mais favoráveis ao tráfico, mais ele vai puxar para o tráfico. Certo? Bom, a lei fala em penas, mas nós já sabemos que o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que houve uma despenalização. Então, quando a gente lê penas aqui, nós temos que ler, na verdade, como medidas. Essa é a leitura que nós temos que fazer, como efetivamente medidas. Nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo. Quais são as medidas 2 e 3 do caput desse artigo? A2 é a prestação de serviços à comunidade. A3 é a medida educativa. Por que não fala na 1? Vou explicar o motivo. As penas previstas no 2 e 3 serão aplicadas, tem que saber isso de cor. Não pode fugir, tem que saber isso de cor. Serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. 5 meses. Ah, e por que não o inciso 1? Ora, meus amigos, nem vou botar lá. O inciso 1 é advertência. Imagina uma pessoa sofrendo advertência por 5 meses. A advertência é uma vez só. Aplicou, acabou. A advertência é uma. Aplicou a advertência, acabou, já era resolvido pela lama coruja. Compreenderam isso? Isso é advertência. Já a prestação de serviços à comunidade, o juiz pode aplicar de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Como ele preferir. Certo? Agora, o curso, a mesma coisa. Vamos supor que esse sujeito foi surpreendido, olhem bem, ele foi surpreendido trazendo consigo para consumo e pegou uma sanção de 5 meses. 5 meses de prestação de serviços à comunidade. Passado esse período, ele foi surpreendido de novo trazendo consigo substância entorpecente. Aí, amigos, o legislador trouxe uma nova medida. Em caso de
reincidência, ou seja, praticar de novo, as penas previstas no 2 e 3 serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Então a gente pode dizer assim, fica até mais fácil de entender, será aplicado em dobro, não é? Muito mais fácil de entender, será aplicado em dobro. Compreenderam isso? A aplicação será em dobro. Está ali, 10 meses. Agora surge a questão que eu falei para vocês da prestação de serviços à comunidade. Tem que ter a ver com drogas. Não adianta, por exemplo, o juiz aplicar uma prestação de serviços à comunidade ao drogadito lá, certo? Em que ele vá para uma, para uma igreja. Tem ligação. Então, o parágrafo 5º é claro ao dizer: a prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres públicos ou privados, sem fins lucrativos. Então eu já adianto uma coisa para vocês: como é uma pena, o sujeito não percebe remuneração alguma. É importante que vocês saibam isso. Não há aqui remuneração alguma, porque é uma pena, modo de falar, é uma medida que ele está cumprindo com caráter pedagógico. E olhem aqui, que se ocupem, preferencialmente, cuidem essa palavrinha aqui, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Querem que ele ajude outras pessoas a saírem das drogas. Essa é a essência dessa prestação de serviços à comunidade. Compreenderam isso? Bom, agora vamos supor uma coisa, tá? Aqui comigo. Agora vamos ter uma conversa bem séria. O sujeito foi condenado pelo artigo 28 da Lei de Drogas. E ele foi condenado à prestação de serviços à comunidade por 5 meses, pelo máximo. 5 meses. Aí, passa um tempo, ele é reincidente. Se ele é reincidente, o que vai acontecer? 10 meses. Se ele for reincidente de novo, 10 meses. Sempre 10 meses daí. Mas agora surge outro problema. Ele é condenado pelo artigo 28. Condenado. O juiz aplica a medida, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a curso educativo. Só que ele não vai. Ele não comparece. E agora? Adianta aplicar o dobro do tempo agora? Se ele não foi 5 meses, ele não vai ir para 10. Nesse caso, o legislador trouxe outras 2 modalidades de penalidade. Ele trouxe a admoestação verbal. O que é a admoestação verbal? É a mijada. Ou seja, aqui vai ser dado para ele um corretivo, vai dizer, te liga, tu tem que fazer isso. Ou seja, o juiz energicamente vai impor a ele. Ou multa. Ou multa. E aqui vem a crítica. Sabe qual é a crítica, pessoal? É uma frase que eu vou dar agora para vocês. E eu gostaria que vocês não esquecessem de forma nenhuma. Não há, olhem bem, não há a possibilidade de prisão para o usuário. Não existe uma chance de prisão para aquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo substância entorpecente.
Não tem possibilidade de prisão. Por quê? Porque se ele comete uma vez, 5 meses de prestação de serviço à comunidade, comete de novo, 10 meses de prestação de serviço à comunidade, é condenado à prestação de serviço à comunidade, não vai. Admoestação verbal. Não continua indo, multa. Isso incentiva quem? O filhinho de papai. Aquele que tem dinheiro e usa o dinheiro para sustentar o seu vício. O que ele vai fazer? Ele vai pagar a multa. Ele vai pagar a multa e vai continuar usando da droga. Conseguiram perceber isso? Erro do legislador. O legislador teria que dar em algum momento a possibilidade de privação de liberdade. Nem que seja, por exemplo, de 15 dias a 2 meses. Mas teria que dar. Porque isso aqui para o filhinho de papai é uma moleza. Ele é pego fumando um baseado. Aí aparece lá, prestação de serviço à comunidade. Ele não vai. O juiz aplica a multa, ele paga. Acabou. E se acontecer de novo, ele vai pagar de novo. E chance dele ser preso? Nenhuma. Conseguiram compreender esse detalhe? Então, é importante saber isso a título de prova. Existe algum caso de um crime em que não há possibilidade alguma de prisão? Sim, o artigo 28 da Lei de Drogas, que impede que o sujeito seja recolhido, seja porque ele é reincidente, seja porque não cumpre as medidas. Ok? Bom, os senhores estão praticamente craques aqui no artigo 28. Todavia, ainda vem uma grande questão importante sobre a lei de drogas, que é o seguinte, pessoal. Vou puxar para cá para o quadro de novo. Quem pune o usuário aplicando advertência, aplicando prestação de serviços à comunidade, aplicando comparecimento a curso educativo, por exemplo, quem aplica isso é o juiz. E o juiz representa quem? O juiz representa o Estado. Só que o Estado não tem a vida inteira para buscar e punir esse sujeito. Existe algo que nós chamamos de aqui está, algo que nós chamamos de prazo prescricional. Certo? Prazo prescricional. E o prazo prescricional, meus amigos, é o tempo que o Estado tem para poder punir com aquelas medidas o sujeito. Qual é o prazo prescricional? E tem que saber de cor para a prova. Dois anos. O Estado tem 2 anos para poder punir o sujeito em virtude do artigo 28. Isso nós encontramos no artigo 30. Artigo 30 da Lei 11.343 de 2006. Lá no artigo 30 vocês vão encontrar essa regrinha. Vamos dar uma olhadinha no artigo? Vem comigo. Vamos subir um pouquinho aqui.
Artigo 30. Prescreve, ou seja, o prazo que o Estado tem para agir, em 2 anos. Em 2 anos, a imposição e execução das penas. Para o STF, medidas, observando no tocante a interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 seguintes do Código Penal, que não nos interessam aqui, são causas de extinção de punibilidade. Mas esse prazo é importante, são 2 anos. Cuidado, não é 2 anos para punir o sujeito, não é 2 anos para punir o sujeito por tráfico, é pelo 28, pelo uso de substância entorpecente. Certinho? Cuidem então esse detalhe também aqui da prescrição. Bom, o 28 foi embora. Tudo que puder cair em prova sobre o artigo 28, vocês com certeza vão lograr êxito. Só que agora, a gente entra num ponto principal e crucial da lei de drogas. A gente entra no famoso artigo 33. O artigo 33, meus amigos, esse sim se refere ao tráfico de drogas, ao tráfico de substância entorpecente. Vamos ver o que o 33 diz? Venham comigo. Vamos lá para o 33, vamos ver o que ele nos traz. Vejam que o título vem de novo, né? Mais uma vez veio o título aqui. Dos crimes. Tá aqui, dos crimes. E aí vocês vão ver, primeiro eu vou fazer a leitura simples do artigo com vocês. Vamos ler juntos o artigo 33, pessoal. Ele diz: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Será que agora tem pena de prisão? Será que agora nós temos pena de prisão? Pena reclusão de 5 mínimo a 15 máximo e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Não nos interessa aqui o que é dias multa, não importa. O que importa, pessoal, aqui, o que interessa, certo? É que é muita grana, certo? É que é muita grana que será convertida depois. Agora vejam, lá no 28, nós tínhamos adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo. 5 verbos. Aqui no tráfico, nós temos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Os verbos do tráfico de drogas são 18, meus amigos. 18, olhem só a diferença. São 18. O que isso quer dizer? Que para traficar existem muitas outras formas. E não há dúvida que o tráfico é bem mais grave. Vocês lembram que eu comentei com vocês que existia uma lei anterior que previa prisão para o usuário, previa de 3 meses a 1 ano, e que agora com a nova lei de drogas não há mais essa previsão? Lembram disso? Pois para a lei de drogas nova, para o tráfico engrossou o caldo. A pena antes era de 3 a 10 anos, agora ela é de 5 a 15. O legislador, ele abrandou para o usuário e engrossou para o traficante. Dificultou para ele, deixou uma punição mais rígida para ele. Perceberam a diferença? Deixou uma coisa muito mais complicada agora para o traficante. E aí, meus amigos, eu posso afirmar uma coisa para vocês. E para afirmar isso, eu vou pôr aqui no quadro. Não é para consumo. Não é para consumo. Porque se for para consumo, é uso. Quer ver uma coisa? Vocês lembram que lá no artigo 28 tinha o verbo ter em depósito? Aqui também tem. É o 11, olha lá. Ter em depósito. Vejam que o ter em depósito pode ser tanto consumo quanto tráfico. Outras circunstâncias o juiz vai ter que levar em consideração para definir se o sujeito é usuário ou se o sujeito é traficante. São outros elementos que ele tem que levar em conta, que a princípio, só o fato de ter em depósito não basta. Certinho? Então, é importante pegar esse ponto também e ter isso em mente. Tá? Outra coisa importante, vão ter situações que mesmo que seja para consumo, é tráfico. Que bugada agora, né? Tem situações, olhem bem o que eu estou falando, olhem no grão do zóio, que mesmo sendo para consumo, é tráfico. Que caso é esse que eu estou me referindo? Por exemplo, o primeiro verbo, importar. Deixa eu limpar isso agora, vamos deixar uma coisa menos poluída, né, pessoal? Importar. Lá no 28, o verbo é guardar. Lá no 28, é transportar, trazer consigo, ter em depósito, guardar. Adquirir, né? Aqui, importar. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu estou, por exemplo,
em uma cidade fronteiriça e eu cruzo essa cidade com um baseado e entro no Brasil para fumar esse baseado no hotel, o meu crime é de tráfico. Eu estou cometendo tráfico de substância entorpecente. Conseguiram perceber isso? Porque não tem o verbo importar lá no 28. 28 não tem verbo importar. Então é importante já tomar esse devido cuidado. Querem ver outro problema? Esse aqui eu vou até sentar para conversar com vocês tete a tete. Olha só. Vocês imaginem, eu gosto muito de contar essa história. Vocês imaginem que uma professora de ensino fundamental, numa aula de biologia, decida levar para a sala de aula uma caixinha com um exemplar de cannabis. Certinho numa caixinha, com um vidrinho, tudo certinho ali. E ela leva para a sala de aula, e começa a mostrar para os alunos. A filha de um aluno, uma filhinha de um aluno, assustada, liga para o pai que é policial e diz assim: pai, a professora enlouqueceu, trouxe droga para a sala de aula. O pai rapidamente vai até a sala de aula, encontra a professora e a indaga: por acaso essa droga aqui é sua? O que ela vai responder? Sim, essa droga é minha. Fui eu quem trouxe. Ah, ok. Deixa eu lhe perguntar agora, essa droga é para o seu consumo? Se ela responder que sim, ela vai sofrer aquelas penas do 28. Advertência, prestação de serviços comunitários, comparecimento a curso educativo. O problema é que aquela droga não era para o consumo dela. Então, quando aquele policial pergunta, é para o seu consumo, ela vai responder, não. Bom, meus amigos, aí transportar, trazer consigo, que não seja para consumo próprio, é o quê? Tráfico de drogas. Aí nós vamos estar diante de tráfico de substância entorpecente. Olha que problemão que essa professora se meteu. Conseguiram perceber isso? E isso por causa de um erro legislativo. A finalidade não podia estar no 28. Porque daí toda vez que não é para consumo é tráfico. A finalidade tinha que estar no 33. O juiz perguntou para ela, essa droga é sua? É para o seu consumo? Não, está presa por tráfico de drogas. Conseguiram entender? Olha o problema. Outra coisa que eu queria que vocês entendessem quanto ao crime de tráfico de drogas, que é uma coisa importante também. Não necessita finalidade comercial. Sabe o que eu quero dizer? Que se eu pegar um saquinho de cocaína e fornecer para alguém, mesmo que eu não receba valores em contraprestação,
isso automaticamente já é tráfico de drogas. Isso já é tráfico de drogas. Vem comigo que tu vai entender. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou oferecer drogas. Ainda que gratuitamente. Eu não preciso dizer para vocês quantas vezes isso já caiu em prova. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Isso já caiu muitas vezes em prova. E não vai ser agora que vai parar, vai cair ainda. Ah, mas o sujeito não estava comercializando. Não interessa a comercialização. O tráfico é cambiar a droga que não seja para o seu consumo. Isso é o tráfico. Está aqui. Ok? Dito isso, mais uma coisinha ainda do artigo 33 que vocês têm que saber. Para isso eu vou apagar aqui o quadro. Apaguei demais até. Nós estamos falando do artigo 33. É preciso saber mais uma coisa, amigos. Um pequeno parênteses, tá? Existe no Brasil dois tipos de crimes. Existem os crimes comuns e existem os crimes próprios. Crimes comuns e crimes próprios. Qual é a diferença? Crime comum, meus amigos, são aqueles crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa. Isso é crime comum. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa, por qualquer indivíduo. Exemplo, o homicídio. Para cometer homicídio, precisa ser uma pessoa alto, baixo, magro, gordo, bonito, feio, não interessa. Qualquer pessoa pode cometer um crime de homicídio. Crime de furto é crime comum, qualquer pessoa pode cometer. Crime de estupro é comum, não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar. Por sua vez, o que são crimes próprios? Crimes próprios são aqueles que aí sim se demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Aí sim, meus amigos, é preciso que seja uma pessoa especial por lei. Um exemplo é o peculato. O crime de peculato, que é a apropriação de bem público ou particular por funcionário público. Tem que ser funcionário público cometendo. Isso é crime próprio. E por que eu estou trazendo essa questão agora, nesse instante, para nós? Porque nós precisamos saber qual é a característica do tráfico de drogas. Tráfico de drogas é um crime comum ou é um crime próprio?
Então eu vou colocar agora aqui no quadro para vocês. Artigo 33. RG. Exceção. Regra geral e exceção. Ok? Aqui está. Regra geral e exceção. Regra geral. Tráfico de drogas. É crime comum. Ou seja, qualquer pessoa pode cometer. Qualquer pessoa pode praticar. Isso é a regra geral. Qualquer um. E como é que eu sei? Vem para a tela. Importar. Quem é que pode importar a droga? Qualquer pessoa. Trazer para dentro do país. Exportar. Quem é que pode exportar? Qualquer pessoa. Levar para fora do país. Remeter. Remeter, por exemplo, é encaminhar via correio. Quem é que pode fazer isso? Qualquer pessoa. Preparar. Pegar os produtos e fazer com que se torne a droga. Qualquer pessoa pode fazer. Todavia, amigos, agora nós vamos fazer um pequeno break que eu preciso trocar a bateria. Daqui a pouquinho, então, eu retorno com os senhores. Certinho? Segurem aí.